Gravando nossa aula de hoje, dia 30 de abril de 2021. Estamos nos aproximando não é do final, ainda falta um pouquinho, mas estamos mais do que... já passou do comecinho, né? Pronto. Então, bom dia a todo mundo. Hoje a gente vai continuar. E eu ainda tenho que atualizar um bocado de coisa. Eu tenho que aproveitar bem esse fim de semana para atualizar para vocês o Cigarra e a página lá do Moodle. E terminar de corrigir e começar a corrigir o segundo e fazer uma revisão lá no... Terminar a revisão que eu estou fazendo do primeiro e passar o terceiro. Passar uma terceira atividade que vai envolver agora aquela fase do mecanicismo e depois Nid Hans Palazani, que é século XVIII, e Lavoisier, e depois evolucionismo. Fica por aí. Professor, Depois desse... Oi. o feedback que você está passando agora, no caso, é da primeira avaliação, né? Primeira, é só do primeiro sim, laboratório. Eu vou passar do segundo ainda. Por isso que você está colocando a numeração da questão 1.1, 1.2, Daquele 1.3. primeiro. Ah, tá certo. Aquele primeiro, e isso ainda nem passei para todo mundo. Aliás, nem passei para todo mundo, mas vamos lá. A gente já está entrando no século XX, porque as aulas estão mais adiantadas do que as avaliações. De qualquer maneira, quando vocês forem fazer a avaliação, responder, vocês vão ter que fazer revisão, né? Recapitular. De certa forma, isso é bom. E a gente... Olha, nosso processo de memória é sempre uma recapitulação do que a gente viu antes. A gente não memoriza de primeira, de jeito nenhum. E nem só uma decoreba de estar repetindo o mesmo assunto. É bom ver o certo assunto de várias formas diferentes. O mesmo assunto de formas diferentes para comparar e fazer as associações. O processo de memória é sempre um processo de reinterpretação do passado, do que passou, para colocar de uma forma lógica, coerente, sem fazer sentido, a gente não memoriza de jeito nenhum. E como a aprendizagem significativa de David Ausubel, que um psicólogo, foi, né, um psicólogo educacional americano dos anos 60, o auge do trabalho dele da década de 1960, e ele criou o conceito de aprendizagem significativa, que é um conceito que tem respaldo atualmente na neurobiologia. Porque o que a gente aprende mesmo é o que adquire significado para a gente. E adquirir significado significa ser ancorado naquilo que a gente já sabe. Porque a gente aprende uma coisa, já aprendeu uma coisa, quando vai aprender outra, essa outra coisa tem que ter correlação a tudo que a gente já viu antes. Senão fica aquela coisa solta, que não tem nada a ver com o que a gente já sabe, a gente não aprende. A gente realmente não aprende. A gente pode decorar, que em inglês chama de road learning, né? É a nossa decoreba, que não é aprendizagem. O estudante pode até se dar bem numa avaliação, mas não aprendeu. Mas não aprendeu. A gente aprende o que adquire significado. E esse significado é aquele tipo de informação nova que acrescenta algo ao que a gente já sabe.
né? Então, vamos lá. Começar a apresentar. Como falei para vocês, algo está um pouquinho adiantado, né? Um momento que eu vou recapitular uma coisa aqui. Espera aí. Ficou faltando aqui teoria celular. A teoria celular, certo? Olha, aula que vem a gente vai ver questões da biologia do século XX. E vocês podem notar que agora, durante o século XIX, eu não estou falando muita coisa de física ou de química, ficaria muito pesado. Realmente fugiria um pouquinho dos nossos objetivos, porque a química no século XIX foi uma consolidação da química do século XVIII, no final do século XVIII, que iniciado ali por Lavoisier e por aqueles outros, em que, mas a química do século XIX ainda não está unificada à física. No comecinho do século XX, havia muitos autores que consideravam que até o comecinho do século XX, que a química deveria reformular ou ser reformulada para se ajustar à física, que deveria seguir os moldes da física, com aquelas leis descritas matematicamente, seria uma espécie de química matemática, como a física é, né? Aquela cheia de equações matemáticas, e que a química não deveria ser daquele jeito, com fórmulas e com equações de reações, não deveria ser equações numéricas, matemáticas. E quando chega no século XX, nas primeiras décadas, ao invés de ser a química que mudou, foi a física. A física que mudou. Eu vou falar um pouquinho nesse movimento, porque aqui não tem nenhuma apresentação específica, mas no final do século XIX, aconteceu um acúmulo de anomalias na física. Anomalias, nesse sentido, significam dados empíricos contraditórios à teoria. Olha, uma teoria científica é uma explicação dos resultados empíricos, que tem até o momento. Até o presente momento, tem uma explicação daqueles resultados empíricos. Os resultados empíricos geram leis. E a explicação das leis e modelos é o que a gente chama de teoria. Quando, no final do século XIX, se observa que, por exemplo, a luz se propaga de forma independente do observador e velocidade constante, e se propaga no vácuo, não interessa o meio, estava em contradição com o que se pensava até então, que era a base da física clássica, né, newtoniana. E Einstein usou isso em 1905. O trabalho de Einstein, em 1905, ele publicou 4 artigos, foram puramente teóricos, matemáticos, a partir de formulações de dedução matemática. E dizem, né, que ele poderia ter ganho o prêmio Nobel por qualquer um desses 4. Ele ganhou por um deles, no movimento browniano. E
nesse ano, tinha muita gente que não aceitava a existência de átomos, ou da teoria atômica, que átomos fossem reais, ou partículas, que a matéria fosse particulada, fosse formada por pedacinhos. Ainda tinha muita gente, mas no artigo mesmo sobre movimento browniano, Einstein demonstra que a única explicação possível para o movimento browniano é que a matéria fosse formada por partículas, né? por pedaços indivisíveis. E sim, e o da física ali da relatividade restrita, que é o de 1905, foi baseado na luz, porque a luz não interessa se é vácuo, ela se propaga sem um meio físico. A radiação eletromagnética se propaga sem um meio físico, é diferente das ondas sonoras. E muita gente também não entende a dualidade onda-partícula, que é um conceito que surgiu no comecinho do século XX para explicar essas anomalias do século XIX, do final do século XIX. Certo? Entre outras coisas, que a luz não é nem partícula nem onda, é uma terceira coisa que se comporta como os dois. Então, a luz é a propagação da radiação eletromagnética, é uma propagação de propriedades de onda. Mas a energia da radiação eletromagnética é uma energia quantizada, em pedaços mínimos. E a partícula subatômica indivisível da propagação eletromagnética, né, da propagação eletromagnética, como é a luz visível, é chamada de fóton. Não existe meio fóton, um terço, não. Pedaço de fóton. Fóton é 1, 2, 3, 4, fótons são indivisíveis, né, nessa concepção, que é do começo do século XX. Também é de 1905, um artigo de Einstein sobre efeito fotoelétrico. É um outro artigo. Foram 4 nesse ano, sobre o efeito fotoelétrico, que bombardear, quando a gente bombardeia uma placa metálica com luz, a emissão e a propagação de elétrons. Esse nome é efeito fotoelétrico. E isso só é explicado também, os resultados experimentais só podem ser explicados se a luz for formada por partículas, por grãos, né, indivisíveis. Mas como é que explica certo comportamento? A explicação é aquilo que eu falei para vocês. A propagação, não só da luz, mas a propagação de qualquer partícula é em onda. A propagação, o movimento, e a partícula só existe em movimento. Então, ela tem essa dualidade. Movimento é onda. A energia é quanta. É indivisível em termos de energia. Então, elétron, o oposto do elétron, que é o pósitron, e todas essas partículas são 61, que o átomo não é indivisível. O que é indivisível são as partículas subatômicas. O modelo geral das partículas atual tem 61 com o bóson de Higgs. Foi o último a ser detectado, mas já tinha sido teorizado. Mesma coisa, neutrinos, eles foram teorizados antes de serem detectados. A história do neutrino é interessante. De todas elas, muitas delas foram previstas matematicamente, considerando os resultados experimentais, disseram, está faltando alguma coisa aqui.
O que os físicos fizeram foi isso. Pegaram resultados experimentais e disseram, não, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando, por exemplo, um caso neutrino. Para explicar a radiação solar, está chegando na Terra, o que eles tinham detectado, etc., faltando uma partícula. Essa partícula é tão leve, tem tão pouca massa quanto um elétron, não sei, talvez até menos, mas não tem carga, por isso o nome é neutrino. A partícula sem carga, nem positiva nem negativa, né? E por isso a tecnologia normal não conseguia detectar, mas para explicar os resultados que eles tinham, tinha que ter essa partícula. E o que fizeram? Construíram um detector de neutrino e detectaram, considerando que a partícula deveria ter tais propriedades, então tal equipamento consegue detectar. Aí o equipamento não é nada simples, não, e teve que ser colocado em profundidade, escavado na rocha de montanhas conseguiram detectar. Mesma coisa, esse bóson de Higgs, que quando foi detectado, o Higgs estava com 84 anos de idade, e ele mesmo falou que ele não esperava que o bóson dele fosse detectado enquanto ele estivesse vivo. Que ele não esperava. Também a tecnologia envolvida nisso não foi algo simples, foi naquele acelerador de partículas lá entre a Suíça e a França, né, lá do... Então, olha, então voltando a falar nessa época, né, no comecinho do século XX, para a física, Einstein, depois a física quântica ondulatória, né, eles começaram a reformular a física num nível muito magro. No caso da luz, é porque a velocidade da luz não interessa o referencial, enquanto a velocidade de qualquer corpo macro, qualquer corpo ao se deslocar. Por exemplo, um exemplo bem banal, um carro a 100 km por hora, se ele tem o referencial a ele for outro carro a 100 km por hora, é como se os dois estivessem parados, que estão parados um em relação ao outro. Se um carro está a 100 por hora e o outro está vindo de encontro a ele a 100 por hora, é como se um estivesse parado e o outro a 200. Se um carro está a 100 por hora e o outro na frente está a 50, né, a velocidade entre eles é relativa. Mas na luz, não. A luz não tem isso. Vai ser sempre aquela velocidade. Não depende de um referencial em movimento em relação a ela, ou parado em relação a ela. Não depende de nenhum referencial. É absoluta. Isso que Einstein considerou, que o movimento, a velocidade da luz é absoluta, é uma constante universal. Cerca de 300, quase 300 mil quilômetros por segundo. Certo? É uma constante universal. É uma das 15 constantes. Einstein nem gostava muito da teoria dele ser chamada de teoria da relatividade, que a relatividade dele é espaço-tempo, porque ele se baseou na velocidade da luz absoluta e não relativa. Tem uma coisa absoluta na teoria dele, que é a velocidade da luz. É uma constante universal. Não, não estou, não. Eu só estou falando com vocês. Eu vou apresentar a tela já já, tá? Eu não esqueci, não. Eu estou falando porque o que eu estou comentando agora no começo do século XX, eu só estou falando, conversando mesmo. Olha, então, voltando lá nessa época, quando vocês veem a equação, famosa equação de Einstein, E igual a m vezes c ao quadrado. O que significa matematicamente aquele c ao quadrado é a velocidade da luz ao quadrado.
mas ali o significado matemático é de uma constante. Então, o que a equação diz é que a energia é diretamente proporcional à massa. Qual é essa proporção? Essa proporção é a velocidade da luz ao quadrado. Então, quando você tem duas variáveis, a energia é variável, massa é variável, certo? Que se relacionam entre si por uma grandeza de proporcionalidade. Essa grandeza de proporcionalidade é a constante, para a gente igualar. Que se colocasse na equação, a gente poderia colocar E igual a C ao quadrado vezes M, porque enquanto a massa é proporcional à energia, é proporcional em termos de velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, uma proporcionalidade absurda de grande. Né? Quer dizer que a energia em relação à massa, é velocidade da luz ao quadrado. 300 mil, aí eu não sei como é que seria a relação, na equação dele, a relação da unidade, qual seria a unidade da energia nem de massa, mas quer dizer que a energia é proporcional à massa e é muito maior mesmo. Digamos assim, um número estupidamente maior. Sim. Então, outra coisa que aconteceu ali no começo do século XX foi o fenômeno quântico ondulatório. Eu acho que a aula que vem eu vou dar uma colocada numa apresentação de PowerPoint para ficar mais claro isso. Olha, então, no começo do século XX, o fenômeno quântico ondulatório começa no ano de 1900 com Max Planck, com um artigo que ele publicou. Só que ele não tinha imaginado que aquilo dava para generalizar, porque foi um fenômeno muito específico que ele examinou. Foi a radiação eletromagnética de corpos negros. Corpos negros são esferas ocas de metal pintado de negro por fora e com um orifício. Quando o metal é aquecido, ele emite luz, né, com muito aquecimento. O que ele observou é que aquela luz depende do metal, depende da energia térmica desse aquecimento, mas tem características muito próprias, porque é uma radiação luminosa sem ser espectro contínuo, é em espectro de raias. E esse espectro varia de acordo com o próprio aquecimento do metal, não só com o metal, quanto com a energia que é adicionada a ele para esse aquecimento. É um espectro de raias. O arco-íris, o espectro de luz branca, é um espectro contínuo. Na nossa faixa do visível, fica do vermelho escuro ao violeta, ao lilás. Do nosso vermelho escuro ao lilás, esse é o visível para a gente, porque ele é bem maior do que isso, bem mais amplo, certo? Quando é desses corpos negros, tem a radiação luminosa com comprimento de ondas muito específicos. Não é esse contínuo, não. São faixinhas bem específicas, de 3, 4, 5, de nanômetros bem específicos. E Max Planck, quando publicou o artigo, fez uma regra matemática bem teórica de que aquilo ali era, para poder aplicar, ele chegou à conclusão que aquele metal absorvia energia em pacotes, de forma discreta, quantidades discretas de energia e irradiava do mesmo jeito. Por isso, nanômetro específico da radiação luminosa, a ver se é aquele contínuo. Aí, em 1917, Rutherford, o neozelandês Rutherford,
faz aquele bombardeamento na folha de ouro e verifica, né, que o espalhamento só poderia ser feito, bombardeou com partículas alfas que são núcleos de hélio carga positiva. Ou seja, partículas de carga positiva. E pelo padrão de dispersão dessas partículas, que isso aí foi revelado numa chapa de raio-x, né, a única explicação que ele tinha é que a distribuição de carga positiva na lâmina de ouro era bem espalhada e áreas muito concentradas, muito pequenas, que a grande maioria a maior parte da superfície estava com cargas negativas. Certo? Então, a explicação foi aquele modelo, né, atômico de núcleo positivo e elétrons negativos ao redor desse núcleo positivo. E, quando se aplica a física clássica a esse modelo, não dá certo. Não dá certo porque o negativo seria atraído pelo positivo e se espiralar e emitir, à medida que ele se aproximasse do núcleo positivo, ele iria irradiar energia de forma contínua até entrar em colapso, até o colapso, porque ele ia caindo de energia. Quanto mais afastado, maior o nível de energia, e ao cair no núcleo, ele ia perder energia de forma contínua. O Bohr resolve isso, e depois Schrödinger, Bohr neerlandês, né, o Niels Bohr, e depois o Erwin Schrödinger, que era alemão, que vão resolver esse problema, criando um novo modelo, totalmente diferente. O Bohr desenvolve a ideia, o conceito de orbitais, que os elétrons não estão em orbitais como de planetas, e sim em orbitais, que são níveis de energia discretos e não contínuos. E isso explica o resultado de Planck, que a absorção de energia dos elétrons para mudar de nível, mudar de órbita, é uma absorção de quantidade de energia fixa. E quando eles voltam à órbita original, eles perdem essa energia também na forma de fóton, também de forma discreta e não contínua. Aí dá aquele espectro luminoso de nanômetros específicos lá no resultado de Planck. E isso é o conceito de Bohr. E Schrödinger desenvolve uma equação da função de onda e que aperfeiçoa muito esse modelo e que explica uma outra série de resultados. Olha, quando vocês no ensino médio, no primeiro ano, que isso ali, eu não sei porquê, aquelas, como se diz, número quântico magnético, número quântico de spin, número quântico sei lá de quê, tem tudo ali, são desdobramentos da equação de função de onda de Schrödinger. Né? Aquilo ali, para entender, tem que entender da função de onda, que é uma equação diferencial. A matemática não já envolve conhecimento mais do que cálculo, é bem mais além do cálculo. Então, ali não é simples. Aquele lá, número quântico de spin, número quântico de magnético, número quântico magnético, o formato dos orbitais, SPDF, com esférico, né, o que é um orbital, porque o orbital não é os orbitais não são como camadas de cebola em torno do núcleo, e sim com formatos, assume formatos. O primeiro é uma esfera, em que o elétron está 95% de probabilidade de existir ali. E todos os outros, mas aí vai formando halteres, e tem uns bem complicados. Né? Então, olha, o que eu queria dizer, eu estou falando só sobre isso, mas
é o seguinte, a física, no começo do século XX, mudou. E essa mudança na física permitiu explicar o que é uma ligação química e, a partir daí, o que é uma reação química, que até então não tinha explicação. Então, foi quando a física se uniu à química. Finalmente. Eu falei tudo isso porque, realmente, só no século XX, nós temos nas ciências naturais um paradigma único. Só com o modelo quântico ondulatório, justamente esse modelo que se desenvolveu nos anos de 1920 para 1930, certo? O que o nome diz? É que a energia das partículas é quantizada em pedaços. E o movimento é onda. Por isso é quântico ondulatório. Inclusive de elétron. Um elétron se move ao redor do núcleo como um fóton se deslocando no vácuo, por onda, propriedades de onda. E a partir daí, dos orbitais, etc., é que se desenvolve também os modelos de como é que são as ligações químicas e, consequentemente, das reações. Né? Então, finalmente, a física se uniu à química porque a física mudou, e não a química, como queriam no século XIX. Foi a física que mudou. E a partir daí, a gente tem um paradigma único nas ciências naturais. Quando um físico fala de teoria atômica, teoria quântica ondulatória, é a mesma coisa de um químico. Ou é a mesma coisa também de um biólogo, apesar do biólogo não aplicar isso tão de forma cotidiana, mas no livro de bioquímica, quando se fala de como um átomo de ferro está ligado na molécula de hemoglobina, ele está se falando a mesma coisa que um físico falaria. Está se considerando que o modelo atômico é o mesmo dos físicos. O nosso modelo é o mesmo dos físicos. Né? Não há contradição. E também o conhecimento biológico não está em contradição com o físico, com o conhecimento químico. Não há contradições. Os seres vivos não contradizem a física, não contradizem a química. Os seres, uma célula, aliás, a vida é um fenômeno químico extremamente complexo, mas é um fenômeno químico, físico-químico, que envolve a lei da física, etc., como entropia, a termodinâmica, tudo explicado em termos de física e química. O grande nó está nas origens da vida. Nas origens da vida, o grande nó. Mas, atualmente, existem umas teorias sobre a origem da vida. Isso é coisa agora do século XX, mesmo para cá. Né? Existem algumas coisas que se fala que houve uma progressão contínua de complexidade, não do ser vivo, mas sim das moléculas, inicialmente. Que antes de ter um ser vivo individualizado, se teve metabolismo. O metabolismo surgiu primeiro e foi... Olha, perguntar aqui uma coisa para vocês. Porque isso eu vi num livro de química orgânica, não foi um livro de biologia. Qual é a molécula, qual é o carboidrato simples mais abundante que existe na biosfera? Isso é fácil de responder. Considerando carboidrato simples, ou seja, monossacarídeo, o monossacarídeo mais abundante é a glicose mesmo. Certo? É a glicose. É o monossacarídeo mais abundante, até considerando que ele faz parte de sacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos. Imagina, amido é um polímero de glicose. Celulose é um polímero de glicose. Imagina a quantidade de celulose que a macromolécula orgânica, biológica,
com maior quantidade de massa no mundo. É a celulose. Né? E a outra pergunta é: qual é o monossacarídeo quimicamente mais estável? A mesma resposta é a glicose. A glicose é o monossacarídeo menos reativo, ou mais estável, que não se... Olha, quando um monossacarídeo, por isso que só tem até 7 carbonos, 6 é o ideal, só vai até 7, porque quando chega com 8 carbonos, a molécula se rompe, é instável. Então, provavelmente, durante o acúmulo de moléculas orgânicas antes de existir a vida, teve acúmulo, por exemplo, de glicose, por ser mais estável. É um princípio darwiniano, puro e simplesmente. Ele predominou porque era quimicamente mais estável, menos reativo, que não se quebra tão fácil quanto os outros. Os que predominaram também, os outros também tinham alguma estabilidade. Então, essas moléculas são anteriores à vida, em outras palavras. Se trabalha com esse tipo de abordagem, que as moléculas orgânicas surgiram primeiro, depois as macromoléculas, depois como essas moléculas, macromoléculas, se relacionavam entre si, começaram a reagir entre si. E o que era e que não deu certo foi eliminado. Princípio darwiniano. O que não deu certo não foi selecionado. Foi selecionado aquilo que deu certo. Até surgiu o primeiro ser vivo, que em inglês a sigla para ele seria o LUCA, né? Luca. O Luca, que vem de Last Ultimate Common Ancestor. Último ancestral comum universal. É Last Universal, perdão, Common Ancestor. Que é o último, vindo daqui para trás, foi o primeiro ser vivo, né? Last Universal Common Ancestor. O último ancestral comum universal. Mas vamos lá. Eu estou falando demais sem apresentar. Vou começar a apresentar minha tela agora. Eu acho que eu vou colocar para vocês, a partir da aula que vem, mais coisa do século XX. Porque também o que eu tenho muito mais do século XX é sobre aqui, teoria celular. Ficou faltando a aula passada. Como a teoria celular se desenvolveu no século XIX. A gente viu, porque essa apresentação é sobre o mundo microscópico do século XIX. Então, a primeira parte é Pasteur. E essa segunda parte é teoria celular. A teoria celular não é a palavra célula, que é muito anterior. A teoria celular foi desenvolvida no século XIX e considera que a unidade fundamental fisiológica e anatômica dos seres vivos é a célula. Que todo ser vivo é feito de, no mínimo, uma célula. E é unidades, né? E múltiplos de células. O que aconteceu a partir Ela começa a se mover a partir do ano 1838. O núcleo vegetal foi descoberto, o núcleo, que foi primeiro em células vegetais, foi descoberto lá pelo ano de 1838. O que aconteceu? Teve duas coisas. O aperfeiçoamento técnico dos microscópios, dos métodos de fixação, de coloração.
tudo aquilo que vocês viram em biologia celular, já devem ter visto, começa a se desenvolver no século XIX. Não é anterior a isso. Realmente, sem esse aperfeiçoamento técnico, não teria como ver células de forma tão distinta do restante. Tanto é que havia... Depois eu vou falar para vocês. E também houve mudança de pensamento. Mas isso aí é outra história, porque nessas mudanças epistemológicas, de fato, o pensamento organicista ajudou. O pensamento organicista ajudou em relação ao mecanicista que havia até o século XVIII. Mas vamos continuar. Um microscópio do século XIX, exemplos de microscópio do século XIX, que já estavam bem aperfeiçoados, né? Mas antes, um exemplo. Aqui, ele faleceu jovem, Marie-François Xavier Bichat. Era um professor de anatomia da Universidade de Paris. E aqui foto aqui de um livro dele, né? Professor de anatomia e fisiologia, né? Pesquisas fisiológicas sobre a vida e a morte, por Xavier Bichat, professor de anatomia e fisiologia, Paris. Aqui o nome aqui do editor. O que ele fez? Olha, ele foi um trabalho do ano de 1800, certo? Ele considerava que os tecidos eram os elementos fundamentais dos seres vivos. Nesse ano de 1800, não se tinha ideia do que células seriam as unidades fundamentais. Para eles, em 1800, como professor de anatomia, ao ver, vou colocar aqui, são 21, ao ver os órgãos, e órgãos são formados por tecidos, não dava para distinguir células nessa época, no final do século XVIII. Não se conseguia distinguir células, não se tinha metodologias de coloração, os microscópios não eram bons. Então, o que ele distinguia eram os tecidos como coisa diferente. Havia tecido conjuntivo, muscular e vários órgãos, por exemplo, nervoso. Então, no coração tinha tecido muscular, tecido gânglios nervosos, tecido conjuntivo, tecido adiposo, mesmo em quantidade pequena, mesmo uma pessoa saudável tem aquele capa de tecido adiposo. Então, ao microscópio conseguia fazer essa distinção. Então, foi a primeira teoria sobre uma unidade fundamental anatômica e fisiológica dos seres vivos. E foi em 1800 sobre os tecidos. E ele catalogou 21 tecidos diferentes, como de mucosa, como de epitélios. Eu não sei, assim, não saberia dizer de cabeça quais são esses 21, mas para ele, os órgãos seriam combinações desses tecidos, e os órgãos entre si formariam sistemas. Então, ele não foi mais profundo do que isso. E a gente começa a teoria celular, um dos criadores, e eles criaram de forma independente. Foi o Bayen de Chivan, Theodore Chivan, nascido em 1810, falecido em 1882, da Universidade de Berlim, e ele desenvolve a teoria celular porque ele chegou à conclusão que a célula tem sua vida própria, contribuindo para o todo do ser. Aí está aqui o pensamento organicista. No século XIX, quando ele viu que a célula era independente, mas a independência dela era algo que não entrava
em confronto com o todo, eles achavam que aquele pensamento organicista, que as leis que regem a natureza, no caso, as leis que regem um organismo como um animal, uma planta, qualquer outro ser macroscópico pluricelular, essas leis fariam com que as células tivessem a sua vida própria, mas não entrassem em confronto com esse todo. E cada uma dessas contribuiria como um enxame de abelhas, ou como um formigueiro. Cada unidade daquelas contribui para o funcionamento do todo de uma forma harmoniosa. Hoje a gente sabe que não é assim. Esse pensamento é ingênuo, mas esse foi o pensamento organicista compatível, né, plausível no século XIX. É um pensamento ingênuo, porque as células, elas não estão em harmonia com o todo. O todo controla as células. E há processos regulatórios. O próprio genoma da célula, de cada uma delas, na medida que ela vai se diferenciando, e que está lá no genoma, à medida que a célula vai se diferenciando e que o núcleo, os genes vão sendo regulados pelos produtos dos próprios genes, proteínas, vão lá, entram no núcleo e se fixam a regiões do núcleo do DNA, e outras enzimas fazem a metilação de DNA, genes específicos, para silenciar genes e para estimular outros. E a cada geração, aquelas células vão se diferenciando até atingir a fase madura delas. Dependendo da célula, ela é programada para morrer. Ela não vai viver muito tempo. A própria regulação faz com que ela morra um dia, seja renovada, e haja multiplicação para repor. E a gente tem subsistemas, que em fisiologia eles chamam de sistemas, mas se a gente chamar um corpo como um sistema, então dentro do sistema tem outros sistemas, subsistemas, como o nervoso, endócrino, né? Principalmente o nervoso endócrino, que são sistemas regulatórios, que promove a regulação de todos os outros, a partir das nossas respostas ao meio ambiente. O sistema nervoso se comunica ao resto. Olha, vocês imaginem o seguinte, isso eu vi num documentário, um fisiologista perguntando como é que nosso fígado sabe como está o ambiente, como é que as células do fígado sabem como é que está o meio ambiente, o estado nutricional, o que está acontecendo. A célula não vai saber, mas aquele animal ou nós, a gente sabe a partir do sistema nervoso. E o sistema nervoso está atrelado ao endócrino também. Então, as células do fígado vão receber, por exemplo, a descarga de adrenalina ou epinefrina, né, a partir de sinais ambientais. Um animal vê o predador, né, e isso, quantos milhões de anos de evolução aconteceu entre a coevolução entre presa e predador. Então, o animal já nasce com instinto de fuga porque foi seleção natural. Tanto a seleção natural do instinto mesmo, quanto a seleção natural também gerou a capacidade de aprendizagem, de experiência. De experiência também. Então, junto as duas coisas, tanto o instinto quanto a experiência. Então, o animal sabe a partir do sistema nervoso dele, que é um produto da evolução. Sabe, aprende a partir do sistema nervoso dele e o resto do corpo reage, se ajusta metabolicamente ao que está acontecendo.
se ajusta metabolicamente ao alimento que ele está tendo, ou se ajusta metabolicamente à falta de alimento. As células não sabem, né? São reguladas. Então, esse é o ponto de vista sistêmico, que é século XX. Mas no século XIX, era aquela visão organicista, que ingênua, do nosso ponto de vista, ingênua, muito romântica. Né? Isso aqui é capa de uma edição mais moderna, né? Edição, acho que de meados do século XX, do trabalho de Schleiden, Matthias Jakob Schleiden. Contemporâneo e conterrâneo de Schwann, só que ele era um independente. Esse aqui é na Universidade de Jena. Descobriu o núcleo em células vegetais e estabeleceu dupla função das células: manutenção da sua própria vida e contribuir para a sobrevivência do todo. Ou seja, mesmas ideias de Schwann. Se vocês observarem em microscópios atuais, certo? Acho que lá mesmo no departamento, o fabricante das lentes, esqueci o nome do fabricante, mas é dessa cidade alemã, as lentes de microscópio. Então, foi esse aperfeiçoamento técnico aconteceu na Alemanha, ou nos países germânicos, né? Naqueles estados germânicos, que não existia um país chamado Alemanha, né? Nessa época, no começo do século XIX. Também outra coisa que aconteceu naqueles estados germânicos foi o desenvolvimento da química orgânica, o desenvolvimento da química farmacêutica, porque eram estados que não tinham colônias. Eles investiram, por causa da falta de matéria-prima, eles investiram em tecnologia. Foi uma coisa que gerou grande progresso técnico-científico nos países germânicos, a ponto de que na Primeira Guerra Mundial, etc. Olha, quando começa a Primeira Guerra, olha, não é à toa que no começo do século XX teve tantos prêmios Nobel alemães, ou de origem lá, né, germânica, naqueles países germânicos. Não é à toa que era ver tanto prêmio Nobel. Acontece que, com a Segunda Guerra Mundial, houve fuga de cérebro, né? Antes da Segunda Guerra Mundial mesmo. Antes da Segunda Guerra. Tanto da Alemanha quanto da Áustria. No começo dos anos 30, você sabe por quê? Por causa de Hitler. E na Segunda Guerra não se fala. Uma fuga de cérebro danada. Aí os Estados Unidos e a Inglaterra que ganharam com isso, né? A partir dos anos 40 e 50 e com a Guerra Fria, eles ganharam porque investiram pesado depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos eles investiram pesado em ciência e tecnologia. E ficaram com Einstein, que a partir dos anos 30, Einstein não produziu nada que prestasse. Mas só por ter... Einstein ganhou o prêmio Nobel em 1921, por trabalho feito em 1905. E o último trabalho relevante de Einstein foi de 1916. Em 1905, Einstein tinha 25 anos de idade. Então, realmente, o auge do trabalho de Einstein é quando ele era jovem. Depois ele foi atrás daquela... uma teoria unificadora entre a teoria quântico-ondulatória e a teoria da relatividade, e nunca conseguiu. Era muito mais um cartão de visitas, né, para a Universidade de Princeton ter Einstein no corpo docente. Era um cartão de visita para atrair gente. Muito mais do que a relevância do trabalho mesmo, daquela época, de Einstein já idoso. Mas vamos lá. Dando esse tempo aqui, que ainda tinha
essa mentalidade ingênua do organicismo, certo? Outro que contribuiu foi o Bischoff, que também era de origem alemã, mas nasceu se eu não me engano, ele é família alemã polonesa. Ele tinha de origem tanto alemã quanto polonesa, certo? Que é um dos pais da patologia moderna. Depois eu explico por quê. Com o estudo de patologia dele, ele desenvolveu também a teoria celular. Em 1955, ele, ele estabelece como princípio que uma célula só pode prover de outra célula. As células só provêm de outra célula. Olha, com o estudo de patologia, o que ele observava, depois de anos, é que a reação de um tecido a uma patologia é muito parecida entre tecidos diferentes. Inflamação, certo? Se é muscular, se é tecido adiposo, se é mucosa, é algo muito parecido entre si, independente de qual fosse o tecido. E isso contribui para que ele pensasse que a reação não é do tecido, e sim da célula. Então, o estudo de patologia dele contribuiu para o desenvolvimento da teoria celular. Só uma curiosidade que eu coloquei isso, que ele era um socialista utópico. Ele tinha pensamentos políticos e, para ele, ele relacionou a harmonia do organismo, células como um todo, daquele mesmo pensamento dos outros, esse pensamento organicista, como ideal social, e que o indivíduo era para buscar essa harmonia com um todo social. Ou seja, ele sabe que não é assim, que todos os estados extremamente complexos, porque, olha, grupos sociais humanos simples, como um clã, acabam se entendendo entre si por consenso. Mas quando parte para algo já tribal ou já cidades, quando a coisa começa a ficar complicada, aí requer leis, processos regulatórios, né? Requer leis, e depois a criação do Estado, um Estado regulatório, né? Mas vamos lá. Olha, vou começar o século XX, hoje, mas num ponto agora que até agora eu não falei direito sobre isso, que é a filosofia da ciência. Certo? Falar de filosofia da ciência. A filosofia da ciência é algo que foi desenvolvida, já existia antes, certo? Mas desenvolveu mesmo como escolas no século XX. 9, 10, então vamos lá. Cadê? Anitta. Foi. Eu baixei ali a. É o que eu baixei a. Vai. Deixa eu ir. Ela entrou pela janela, como está baixada não é, persiana. Mostra ela, professor. Oi? Ela se assustou. Mostra ela. Olha para mim. Houve alguma coisa aí? Não. Foi a Anitta que se assustou. Agora bota ela para
da aula. Tô brincando. É linda. Ela vai querer subir aqui. Tá vendo? No... Vai atrapalhar. Tô querendo subir. Ó, licença. Tem 3 aqui em casa, mas quem aparece mesmo assim só ela. Aqui, ela que me recebe quando eu chego em casa. Ela está aqui. Tive que afastar meu teclado para não. Ela entrou pela janela, está aqui a janela. Tem aberto por aqui. Está aberto por aqui, ó. Eu deixei um pedaço aberto, ela entrou pela janela. E como a persiana está baixa, ela entrou fazendo barulho e se assustou. Vou continuar aqui. Cadê Filosofia da Ciência século? Apresentação de slide. Do slide atual. Esse pessoal aí, esse grupo, Moritz Schlick, Herbert Feigl, Viktor Kraft, Philipp Frank, Otto Neurath, Kurt Gödel, Rudolf Carnap, Felix Kaufmann, Friedrich Wahlmann, Hans Hahn. E a grande maioria eram de judeus mesmo. Weizmann, Kaufmann, Carnap, acho que era judeu também, Hahn, Gödel era judeu, um matemático, que tornou-se amigo de Einstein. Neurath, acho que era, não sei, Feigl era. Sim, é o Círculo de Viena. Certo? Eram acadêmicos, professores da Universidade de Viena que estabelecem, e aqui eu não coloquei o Popper, porque o Popper rompe com o Círculo de Viena, por isso ele está destacado à parte. E eles estabelecem uma escola de filosofia da ciência, que é o positivismo lógico. Olha, por causa do sucesso da ciência ao longo do século XIX e comecinho do século XX, pela grande revolução na física, eles eram matemáticos e físicos e começaram a se preocupar com uma coisa. Eles começam a se preocupar com o que é o fazer bem, como a ciência deve ser feita, o que é científico e o que não é. O que é científico e o que não é científico. Como uma teoria científica deve ser avaliada. Por exemplo, se você tem duas ou mais explicações em relação a um fenômeno, qual é que deve ser aceito? E isso sem considerar, porque aquela regra do navalha de Occam, ela é adequada para hipóteses. Mas quando já é teoria, já é diferente. Então, esse pessoal se reuniu para estabelecer critérios. E esses critérios ficou conhecido como, esse pessoal, o grupo era chamado Círculo de Viena, e esse critério ficou conhecido como positivismo lógico ou lógico-positivismo. Físicos e matemáticos, inspirado no grande sucesso da física, questionando como distinguir ciência daquilo que não é ciência, como avaliar a teoria científica, já falei, como saber se a teoria da relatividade é mesmo científica, e a psicanálise, etc, etc. E marxismo e outras questões. O que é científico e o que não é. E a sociologia, o que deve ser científico na sociologia. Então, essa avaliação, certo,
eles chegam a um consenso entre eles, mais ou menos um consenso. Vou ver o que está aqui. Está aqui. Que, olha, já é uma consequência do positivismo de Comte. Eles pegaram o positivismo de Comte e foram além. Além do que Comte, do que Augusto Comte tinha colocado. O fundamento é no empirismo e indutivismo e na lógica matemática ou analítica. Certo? Olha, fundamentos, o que eles estabeleceram em termos de metodologia científica é aquela metodologia científica clássica do século XIX, consolidada no século XIX, clássica, de formulação, observação, formulação de hipótese, experimentação, fazer leis a partir disso, e depois das leis se estabelecem as teorias, ou seja, uma teoria científica teria que ser baseada só em hipóteses devidamente comprovadas. Isso é positivismo. Só que o que eles vão mais além é que a teoria deveria ser analisada logicamente, usando a lógica matemática, chamada lógica matemática ou analítica. Então, as preposições das teorias teriam que passar pelo crivo lógico, para não haver nenhum... Devem estar ouvindo no hall, tem cachorro indo passear, por isso esse latido no hall aqui entre um apartamento e outro. Espera aí. Então, certo. E o que acontece? Como deve ser teoria científica, baseada em hipótese devidamente comprovada empiricamente, as preposições analisadas logicamente, os dados empíricos e linguagem matemática. E eles estabelecem que, chega à conclusão que preposições metafísicas não têm significado porque não podem ser verificadas empiricamente. Só o que tem verificação empírica tem significado para a ciência. Então, a metafísica é destituída de significado. O realismo científico é metafísico. A gente parte de um pressuposto que existe uma realidade. E essa realidade gera os fatos. Então, a ciência tem que se preocupar apenas com os fatos, com aquilo que é verificado empiricamente. Conceitos, para além dos fatos, não é objetivo da ciência. Então, eles pegaram o positivismo e vão mais longe. Sim, aqui as influências. O lógico positivo entende como influências. Filósofo matemático e lógico alemão, filósofo matemático e lógico alemão, o Frege, Friedrich Ludwig Gottlob Frege, Giuseppe Peano, matemático e linguista histórico italiano, David Hilbert, não, perdão, matemática alemão, então não é David, a gente tem mania de pronunciar como se fosse inglês, né? É David mesmo, David, esse D pronunciado como T, porque não tem vogal nenhuma. As consoantes sonoras são como é a pronúncia reduzida às surdas equivalentes. A surda equivalente do D é o T. Então, David Hilbert, matemático alemão,
Bertrand Arthur William Russell, esse é britânico, né? Filósofo, isso aí tem uma tema britânica, e o Wittgenstein, né? Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, filósofo austríaco. Ele tem uma vida bem estranha. Ele não era uma pessoa muito normal, não, mas ele tem um livro que eu não consigo ler, que foi a grande inspiração, que é o Tratados Lógicos Filosóficos. Ah, está aqui. Wittgenstein, justamente a edição que eu tenho, essa aqui da EDUSP, que é uma edição bilíngue. Eu não consigo ler. Não é por nada, não. Eu teria que me obrigar a ler aquilo ali. Não está nada na universidade. Eu tenho desde a época do doutorado. Acho que eu comprei em São Paulo, lá na USP, na livraria. E é um livro muito estranho, porque ele parte de proposições, certo? Serem filosóficas. Um ponto, aí fala no tudo o que existe são os fatos. Aí 1.1, 1.2, 1.21 e vai. Não são textos, são sentenças relativamente curtas, concatenadas uma entre a outra, de uma forma bem matemática. Assim, como fosse tópicos. Tópico 1 é isso, 1 ponto alguma coisa, aí tem um 2, etc., mas, e tem os relacionados a 1. 1 ponto, e um ponto é o, tá, primeiro. Aí o 1.1, 1.2, 1.3, sei lá. Aí tem 1.3, aí os desdobramentos desse 3. 1.31, e assim vai. E que ele queria fazer um livro que fosse, que inclusive falou-se muito dele na disciplina que eu fiz, e desse movimento todinho, na disciplina que eu fiz de filosofia da ciência, lá na USP, nessa mesma época que eu comprei o livro. E é muito árido para ler, é uma coisa que a gente não está acostumado. O que acontece é que a proposta dele, ele escreveu no começo do século XX, deve ter sido dos anos de 1920, acho que um pouco antes, era para ser o livro definitivo de filosofia. Ele era filósofo, em que ele demonstra pelo livro que a metafísica não faz sentido. Esse é o ponto. Certo? É um livro de filosofia para acabar com filosofia, em outras palavras. Porque ele vai pelo argumento e ele, comentando sobre o próprio livro dele, ele diz que aquele livro teria que ser encarado como uma escada que você usa para atingir, se elevar, mas depois que você se eleva, você não precisa mais da escada, você pode jogar fora. Certo? É um meio de ultrapassar, ou seja, o livro é apenas um meio lá, certo? Para demonstrar que a metafísica não faz sentido. Ele vai encaminhando, que no final das contas a conclusão que você tem que tirar é que palavras são vazias de significado. Ele chega a uma conclusão bem nominalista, como no nominalismo de Ockham. Conceitos, teoria, palavras não fazem sentido. Não tem sentido em si. Esse negócio não tem sentido por si mesmo, só tem referente a outras coisas, etc. São lógico positivismo. O empirismo, indutivismo, não garante a certeza, mas permite o progresso das teorias para a aproximação do real a partir do aumento da probabilidade pelos resultados. E explica o progresso cumulativo da ciência. A lógica e a matemática, que são as linguagens que permitem a formulação das teorias. Uma teoria tem que ter a formulação matemática ou, em termos lógicos, em termos da lógica analítica, que é uma outra coisa que eu acho bem... que a gente não se acostumou, mas
muita coisa da filosofia atual é feita a partir da lógica analítica. A filosofia analítica que o pessoal pega as ideias, as formulações, e destrincham em termos lógicos. E fazem destrincham em termos lógicos para saber, por exemplo, se não há contradição na formulação da teoria. E filósofos usam isso, usam essa ferramenta. É uma ferramenta muito comum entre filosofia, não só a filosofia da ciência, é a chamada filosofia analítica do século XX, que é uma filosofia lógica, que já não é mais daquela lógica de Aristóteles, não. É a lógica matemática analítica, certo? Então, para eles, a teoria teria que ser formulada por essa linguagem, mas é só uma questão de linguagem. O conhecimento mesmo é empírico. É uma questão de linguagem, ter que formular, né, para se comunicar. São apenas ferramentas de comunicação, digamos em outras palavras, tanto a lógica quanto a matemática. Olha, concluindo aqui, porque aqui eu vou falar do Popper, que é considerado um filósofo austríaco britânico, né? Ele fugiu da Áustria. Você pode notar o seguinte, eu vou mostrar uma coisa aqui. Eita. O ano, que é aqui, 1936, foi um ano que não teve mais condições. E como eu falei para vocês, muitos deles não eram só judeus, eram socialistas também. E o que aconteceu no começo dos anos 30, também na Áustria, que a Áustria foi anexada à Alemanha, né? Hitler era austríaco. Ele não ia deixar a Áustria de fora. E perseguição, né? Os judeus. E muitos deles, o próprio Popper saiu da Áustria, eu acho que nem esperou isso. Olha, no ciclo de Krebs, o Hans Krebs, do ciclo do ácido cítrico, do ciclo da ureia, ele saiu da Alemanha em 1932 e foi para a Inglaterra. Ele faleceu lá na Inglaterra. E o golpe que Hitler deu na Alemanha foi em 1933, ou seja, ele até antecipou, e ele não era judeu, era um alemão típico, um sobrenome bem típico, que literalmente é caranguejo alemão, né? Krebs, e também como eles chamam o câncer, a doença. Depois também é muito comum nome de animais, como é em português também, como sobrenome de famílias. Mas lá é bem comum o nome de profissões. Então, Popper também vai para a Inglaterra, nessa mesma época, 1932, por aí, e adquire a nacionalidade britânica. Também ele se tornou cidadão britânico e se tornou, adquiriu o título Sir, de cavaleiro, Karl Raimund Popper. Se eu não me engano, ele também era judeu, agora não tenho certeza. Sim, vamos lá. Lógica da pesquisa científica, sociedade aberta a seus inimigos, aqui Sir Karl R. Popper, conjecturas e refutações. Ele tem uma obra vastíssima. Mas o que é diferente dele? Vamos lá. Vou colocar aqui. Ele se baseou principalmente no trabalho de Herschel, matemático e astrônomo alemão, que desenvolveu a tese da diferença entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação, que são duas fases distintas da produção do conhecimento científico. Certo? E no trabalho do físico e historiador da ciência francês, que é Pierre-Marie
Duhem, e que toda observação está impregnada de teoria. Certo? Em que, olha, a observação científica não é uma observação neutra, nunca é algo neutro. Toda observação, certo, científica está impregnada de um conhecimento prévio. Não se faz observação científica neutra. Falando de forma diferente, porque é um mito. Então, eu não cheguei a comentar uma coisa, que o pessoal do Círculo de Viena, por conta da ortodoxia deles muito radical, ou seja, eles eram muito rigorosos no como deveriam ser o conhecimento científico, eu não concluí esse ponto. É que eles fracassaram. O lógico-positivismo era tão radical ao considerar o que deveria ser conhecimento científico, eles eram tão radicais ou tão rigorosos que fracassaram. O meu professor mesmo de filosofia da ciência dizia, né, que quase nada seria científico do ponto de vista do Círculo de Viena. Quando se começa a analisar logicamente todas as teorias científicas, se acha muito buraco. Aí todo mundo, aquilo ali não deveria ser científico? Bota. Não. Eles. Então, nenhuma. Olha, do ponto de vista do lógico positivismo, certo? Pouca coisa, até na biologia, seria científica. Quanto mais nas ciências sociais. As ciências sociais não seriam científicas. Pouca coisa escaparia até da física, física e química. Mas biologia, leis de Mendel não seriam leis. Não seriam leis, seriam descrições de fenômenos, estaria muito mais para a história natural do que para a ciência. Então, desse ponto de vista, a biologia não teria leis, do ponto de vista da lógica, do positivismo lógico. Certo? Então, é um dos mitos da ciência do século XIX, é que a observação é neutra. Quando o pesquisador vai observar, ele já tem ideias preconcebidas que guiam essa observação. Senão, ele não faria observação. A observação, desse ponto de vista neutra, uma observação neutra, não seria observação científica. A observação científica não pode ser neutra. Olha, é aquela história que, quando o pesquisador vai a campo, por menos conhecimento que ele tenha, ou por menos teoria que ele tenha formulado, ele tem pelo menos uma teoria provisória. Ele tem, no mínimo, interesses pré-formulados. O que ele quer observar? Isso já significa teoria. Certo? Se o biólogo vai para a natureza para observar sem nenhuma teoria, ele não está fazendo observação científica. Vai lá para observar sem teoria. Vocês imaginam o seguinte, sem nenhuma teoria, sem nada na cabeça, e observar as coisas, sem querer. Isso não é observação, é contemplação. O nome disso não é observação, não, é uma contemplação. Então, a história dos cisnes negros. Né? Primeira, todo mundo que fala de Popper fala disso. É o exemplo dele mesmo, certo? Olha, imagina o seguinte, que isso é questão da indução. É lógico que todo indutivista sabe o ponto fraco da indução.
que o ponto fraco da indução é que você não pode observar todos os fenômenos para generalizar. Você generaliza a partir do que você observa, a partir dos seus resultados, e encaixa num todo. Você pega casos exemplares, estuda, por exemplo, se é um biólogo estudando uma determinada espécie, ele não vai estudar todos os indivíduos da espécie, mas vai pegar indivíduos típicos que ele espera que não sejam muito desviantes daquela espécie, e estuda coisas específicas desse indivíduo e desses indivíduos, desses espécimes da espécie, e formula, generaliza. Né? Generaliza a partir do que ele observou ali. E espera que todos os outros indivíduos se comportem do mesmo jeito, por exemplo. O que nem sempre é verdade. Outras observações podem corrigir. Esse é um ponto fraco da indução, mas, de acordo com os próprios indutivistas, a história pode corrigir. Né? Ou seja, observações posteriores corrigem as falhas das observações anteriores, e é uma questão probabilística, de acordo com o indutivismo do próprio Círculo de Viena, do próprio positivismo lógico. Só que Popper, ele criticou o indutivismo para a indução para querer estabelecer um método não indutivo. Ele vai mais longe, ele não só vai criticar, ele quer refutar a indução. Então, ele faz o seguinte. Vamos lá, vamos chegar à história do cisne negro. Suponhamos isso tem no livro A Lógica da Pesquisa Científica. Suponhamos que tem logo na introdução, logo no comecinho, que você observe que toda a vida você observa cisne branco e generaliza. Todo cisne é branco, todo cisne é branco, todo cisne é branco. Até que vem um negro. Vai por terra essa sua generalização. Então, o método que Popper começa a desenvolver é a partir de um método de refutação e não de comprovação. Porque a indução, por mais que você observe particulares, você não permite comprovar uma teoria. Mas o particular, a observação particular, permite refutar uma teoria. Então, a questão não é a comprovação, e sim a refutação. A refutabilidade de uma teoria. Certo? Ou seja, que o objetivo o método que ele desenvolve seria como você, numa investigação de um crime, você tem vários suspeitos e você não tem como realmente comprovar cabalmente o que foi, porque é um fato passado, e você vai eliminando os suspeitos, vai refutando. Fulano não pode ter sido, porque aí você vê que não foi ele. Então, elimina. Então, a formulação de hipóteses na metodologia científica, de acordo com Popper, deveria ser seriam hipóteses não para comprovar, e sim para refutar, para serem refutadas, e você se aproximar do que é a explicação qual que deveria ser. E as explicações, as hipóteses nunca vão ser comprovadas, sim apenas corroboradas. Você tem uma corroboração dessas hipóteses. Eu vou falar melhor quando... Certo? Olha, porque eles chamam que é um método das conjecturas e refutações, que é um método não empiricista e sim racionalista.
é um racionalismo crítico, certo? Que as hipóteses são sempre corroboradas, a corroboração é um indicativo conjectural da verossimilitude, que a corroboração não é comprovação. Comprovação não está dizendo que é uma palavra muito forte, que prova, e de acordo com Popper, a gente não prova a teoria científica, a gente só faz corroborar. Os resultados empíricos são os resultados que indicam, de forma conjectural, enquanto que aquela teoria é verossímil. Só. Então, o sucesso de uma teoria é uma questão do passado dela. A teoria de Einstein, até o presente momento, está sendo corroborada. Einstein está sendo corroborado até o presente momento. Certo? Então, você não pode dizer que a teoria, de acordo com Popper, uma teoria como de Einstein, ela não foi comprovada, ela está sendo corroborada. Se vai continuar sendo corroborada, ninguém pode saber. É uma questão de futuro. A pessoa só pode saber até o presente momento. Tem mais aqui. Falseadores potenciais de uma lei ou teoria. Então, que uma teoria científica ela tem que permitir um potencial para ser falseado, ou seja, para ser refutado. Tem os chamados falseadores potenciais de uma teoria. Ou seja, ela tem que permitir que se faça testes para ser refutada. Então, isso é o critério dele da cientificidade de uma teoria. Certo? E ele faz uma comparação, isso no livro Conjecturas e Refutações, entre o marxismo, psicanálise freudiana e relatividade geral. Certo? Vamos. Opa. Qual é essa comparação? Eu me lembro até hoje do meu, lá de Filosofia da Ciência, que Marcos Barbosa Oliveira, professor da USP de Filosofia da Ciência, para variar físico. É brincadeira, porque Filosofia da Ciência é uma área que atrai muito físicos, matemáticos, gente preocupado com essas questões de filosofia da ciência, da cientificidade, etc. História da ciência também tem muito físico. O professor lá de Filosofia da Ciência da USP é físico, né? Não sei nem se ele ainda é ou se aposentou. Isso foi no ano 2000. Certo? E ele, quando foi fazer a pós-graduação depois do curso de Física, aquele Goldstein, é Goldenberg, não é o Goldstein, é Goldenberg, que foi até ministro da Ciência e Tecnologia, professor de Física da USP, falou assim mesmo para ele, que ele disse assim, eu estou me enrolando agora, desculpa, esse meu professor, ele disse que foi quando ele foi procurar pós-graduação, ele disse que a vantagem de fazer história e filosofia da ciência é que você pode tanto partir para um departamento da ciência original, da física, quanto partir para um departamento de história ou de filosofia. Né? Aí ele procurou de física. E quem era, acho que o coordenador da pós-graduação lá de física, falou assim mesmo para ele, não me interessa muito esse trabalho aqui de filosofia da ciência, para não estar dando... para não estar botando minhoca na cabeça aqui do estudante de pós-graduação. Porque é aquela lógica da pós-graduação, no mundo todo, inclusive no Brasil, não sei se tem mais no Brasil, em que o que interessa é a quantidade. Questionamentos.
e botar minhoca na cabeça, isso prejudica a produtividade. E o povo quer, quanto mais trabalhos em qualizar, com qualizar, com aquelas coisas, para receber mais recursos, a pós-graduação fica mais conceituada e acaba recebendo mais bolsa, mais recursos, mais projetos aprovados, isso gera mais produtividade, né? E haja produção. Que é uma mentalidade também capitalista, né, de quantidade. Envolve também a mentalidade de quantidade, né? Mas vamos lá. Nesse livro, Conjecturas e Refutações, ele fala faz uma comparação entre o marxismo, a psicanálise freudiana e relatividade geral. Certo? Eu ia falar que esse meu professor de filosofia da ciência disse que o que ele falou é muito superficial. É superficial, porque o livro também, aquele texto é um texto para o público geral. E a superficialidade dele realmente comprometeu mesmo, porque, olha, pessoal, fazer o seguinte, vamos falar, para, né, fazer essa comparação. Antes que eu... Ele disse, Popper disse que hoje em dia está muito em voga, isso nos anos 30 para os anos 40. Da parte de história e sociologia é o marxismo, nem psicologia, a psicanálise freudiana. E na física, a teoria da relatividade. Como é que a gente pode comparar entre elas? Porque a gente observa que os adeptos dessas teorias tendem a querer explicar tudo de seus respectivos campos. O marxismo explica todas as questões sociológicas, a psicanálise freudiana todas as questões psicológicas e a relatividade geral, de 1916, a astrofísica. Em que a impressão que se tem é que o sujeito era antes de adquirir o conhecimento e abre a cabeça dele depois que adquire aquele conhecimento. Mas o que é científico e o que não é desse conhecimento, desse respectivo campo? Aí ele cita a relatividade geral, que isso foi publicado por Einstein em 1916. E a relatividade geral, eu queria conseguir uma imagem aqui para vocês. Depois, a relatividade geral requer um momentinho. Um momentinho que, quando eu procurar... Um momentinho aqui. Procurar uma coisa. Que é mais fácil aqui. Espera aí, só um instantinho. Vou pegar uma imagem para ilustrar aqui. Aqui. Só um instantinho, estou pegando umas imagens. O que é? Vamos ajudar. É o seguinte, quando Einstein publicou as implicações da teoria da relatividade dele, os astrônomos chegaram logo à conclusão que um eclipse permitiria
comprovar a teoria da relatividade geral. Vou colocar essas duas imagens aqui. Vamos voltar aqui. Apresentar. Bom, foram duas imagens aqui que eu... Olha, já vi isso, tem um documentário falando sobre isso. Essa história é contada que isso aconteceu em 1919. E Einstein tornou-se famoso depois disso. O que aconteceu? Olha, pela teoria de Einstein, certo? Da relatividade geral, que fala da gravitação, certo? Que corpos com muita massa, que isso é significativo em termos de massa, quanto maior a massa, mais isso vai ser significativo, certo? Eles não atraem massa, bem diferente de Newton. Um corpo com muita massa deforma o espaço-tempo ao redor dele. E para comer de história, para Einstein, espaço e tempo é uma coisa só. É uma coisa só. E é relativo. O espaço-tempo se contrai e se dilata. Por isso, é aquela questão que o tempo é relativo, não é que o espaço-tempo contrai e dilata. Por isso, e isso explica a constância da velocidade da luz. O corpo pode estar se aproximando da gente ou se afastando da gente, a velocidade vai ser sempre igual. Certo? O corpo, isso é significativo em termos astronômicos. Pode tanto fazer estar se aproximando, porque a luz não varia a velocidade dela, como é um carro, entre um corpo e outro. Fica relativo entre um corpo e outro. A luz é absoluta, porque o que varia é o espaço-tempo, que se dilata ou que se contrai e compensa. Né? E como um corpo com grande quantidade de massa, isso aqui foi montado na cidade de Sobral, no Ceará. Como o corpo, o espaço-tempo se contrai, então a visão que a gente teria de estrelas ao redor do Sol num eclipse seria diferente do que seria sem o Sol. Então, o que os astrônomos foram fazer, foram atrás do eclipse, fotografar a tecnologia possível na época e calcular a diferença das estrelas em relação ao Sol, por estar na presença do Sol, ou seja, na presença em termos visuais. Olha, para Einstein, o Sol, por causa da massa dele, contrai o espaço-tempo. Então, como o Sol contrai o espaço-tempo, a luz das estrelas vai ter uma alteração.
das estrelas ao redor do Sol, do que se não tivesse o Sol aqui. Então, nessa época, só seria possível tirar foto para ver a posição relativa das estrelas em torno do Sol, só no eclipse, só se o Sol tivesse ofuscado, né? Considerando a tecnologia da época. E essas fotografias de solares a partir de eclipse, certo? Eram placas de vidro negativa enormes, que eram reveladas no próprio local da observação, e o astrônomo tinha que usar réguas extremamente precisas, porque eram questões de mínimas da diferença. O próprio Einstein, pelas equações dele, haveria diferenças mínimas da posição das estrelas. As estrelas estariam mais próximas do Sol em questão mínima. Então, agora Einstein, pelo resultado que esses astrônomos tiveram, que só foi possível em 1919, tentaram antes. Mas aí teve a Primeira Guerra Mundial, certo? Tentaram antes fazer isso. Mas por causa da Primeira Guerra Mundial, um eclipse seria lá na Sibéria, né? E os astrônomos alemães não conseguiriam ir. Então, em 1919, teve um eclipse visível na costa nordestina, e por causa e um ponto ótimo de observação, viram que seria na cidade de Sobral, céu limpo, e do outro lado, nas ilhas, lá não sei se é nas Canárias, no Atlântico, ou já na África, né? Do outro lado do Atlântico, só que lá estava nublado, certo? E as fotos que prestaram realmente para o resultado foram as fotos lá da cidade de Sobral. Veio um astrônomo americano para cá e viram realmente que a diferença da posição das estrelas foi de acordo com o previsto por Einstein. Certo? Então, voltando aqui. O que Popper diz que a relatividade geral teve a sua corroboração experimental. E é uma teoria que permite fazer essa falseabilidade. Tem falseabilidade porque tem falseadores potenciais. Ou seja, se os astrônomos não tivessem demonstrado que havia diferenças, Einstein estava errado, estaria errado. Isso é um falseador potencial da própria teoria, que a teoria internamente permite esses testes. E, de acordo com Popper, o marxismo não permite, e nem a psicanálise. Agora, a gente pode dizer que ele estava errado quanto a isso, mas o grande problema de marxismo e da psicanálise não é nem tanto as teorias não terem falseadores potenciais, porque elas têm. Na época de Popper não haveria psicanálise como fazer verificação experimental. O grande problema são os marxistas e os psicanalistas, que não foram atrás desses falseadores, que só fizeram, ou seja, foi a postura dogmática dos marxistas e dos psicanalistas, de não questionar nada, não ir atrás de falseadores potenciais, não irem atrás de potenciais pontos refutáveis das próprias teorias. Ou seja, esses marxistas da época, né, e mesmo psicanalistas, até muito pouco tempo atrás, pegavam essas teorias, a de Marx e a de Freud, e não questionavam. Aceitavam como verdades. E isso é dogmaticismo, e isso é lógico que não é científico. Certo? Então, de acordo com Popper, uma teoria científica só é científica se ela tiver refutabilidade.
certo? Só se ela tiver refutabilidade, ou seja, tiver falseadores potenciais dentro da própria teoria. Em outras palavras, a teoria tem que permitir ser testada para poder ser científica. Finalizando aqui, Popper, certo? Tem uma passagem que ele diz que o papel dele como filósofo da ciência é estabelecer critérios para o conhecimento científico ou não. Não são critérios de verdade. Em outras palavras, o fato de um conhecimento não ser científico não significa que ele não seja verdadeiro. Ele só está distinguindo o que é científico do que não é. Certo? Fazer essa distinção. E, de acordo com ele, é apresentar a falsibilidade. Falando um pouquinho mais de Einstein, naquele trabalho em 1916, certo? Ele é a gravitação universal de Einstein, que, de acordo com Einstein, não existe atração. Porque Newton dizia que a gravidade é uma consequência da atração. Mas, em Newton, a lei da gravitação universal é uma lei, não é uma teoria. E Einstein formula uma teoria da gravitação. Porque Einstein explica o que é a gravitação. Que a gravitação é uma consequência da deformação espaço-temporal ao redor de um corpo com muita massa. E isso gera uma onda, chamada onda gravitacional, um pulso no espaço-tempo. E o espaço-tempo não tem massa. É o vazio mesmo, que é gerado uma onda, e essa onda do Sol, com a da Terra e os outros planetas, entram em equilíbrio. É como se a Terra estivesse caindo em torno do Sol, nesse pulso. E aqui, nós estamos aqui sentindo por causa da força gravitacional da Terra, ou seja, a deformação que a Terra provoca no espaço-tempo ao redor da gente. Não é uma atração, e sim o espaço-tempo empurra a gente para o solo. Fica empurrando a gente lá para cá, para o solo. Dizem que Einstein se inspirou, começou a falar, e começou a fazer um experimento de pensamento, quando imaginou uma pessoa caindo dentro de um elevador. Queda livre, em que a pessoa flutuando dentro do elevador, eu não teria nenhuma força gravitacional dela. Ali não é uma força. É a mesma coisa de um astronauta numa estação espacial ao redor da Terra. Não existe nenhuma força. Está simplesmente caindo ao redor da Terra e entrando num equilíbrio para não cair para a Terra, sim ao redor dela. E a Terra faz a mesma coisa em relação ao Sol. Por causa do equilíbrio da massa do Sol e da Terra e dos outros planetas, né? Porque uma massa de um planeta acaba interferindo nesse todo, em todos eles, né? Então, vamos dar um intervalo agora. Depois eu falo do Kuhn e os outros, século XX. Eita, sempre esqueço de uma coisa, que vocês não me lembram. Cadê? Frequência. A frequência, pessoal. Vamos lá, frequência. E intervalo até. Para de apresentar. Intervalo até as 10h30. Parar de gravar. Interromper.